Saudações, caros espectadores. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise profunda no nosso canal. Quando olhamos para o mapa do Oriente Médio, o que vem imediatamente à sua mente? A resposta, para ver a esmagadora maioria das pessoas, é o petróleo, o ouro negro. Pensamos em vastas reservas de energia que movem a economia global, arranha-céus luxuosos que tocam as nuvens e fundos soberanos com trilhões de dólares à disposição. É natural que a narrativa global esteja sempre focada em quem controla os poços de petróleo e as rotas marítimas de exportação. Mas e se eu disser aos senhores que o mundo está olhando para o alvo errado? E se a verdadeira vulnerabilidade, o calcanhar de Aquiles capaz de paralisar nações bilionárias em questão de horas, não tiver absolutamente nada a ver com o petróleo? Hoje, nós vamos explorar um ponto cego monumental. Um fator crítico de sobrevivência que raramente ganha as manchetes principais, mas que, segundo especialistas em segurança geopolítica, é a maior ameaça silenciosa à estabilidade de uma das regiões mais complexas do planeta. Esqueça o petróleo por um momento. O recurso que define a vida ou o colapso no Oriente Médio contemporâneo é a água. Mais especificamente, a água doce produzida artificialmente. Neste vídeo, vamos desconstruir a ilusão da riqueza inabalável. Vamos entender como a dependência extrema da tecnologia de dessalinização transformou o mapa da segurança nacional dessas nações. Como analista, meu papel não é trazer alarmismo, mas sim dados frios e fatos irrefutáveis. Uma nação pode sobreviver semanas com a produção de energia interrompida, utilizando reservas estratégicas. No entanto, sem água potável, o relógio da sobrevivência humana e da estabilidade social começa a contagem regressiva em apenas 24 horas. Convido os senhores a acompanharem esta análise até o fim, pois compreender esta dinâmica não apenas explica as tensões atuais na região, mas também projeta os desafios globais de infraestrutura que enfrentaremos nas próximas décadas. Para compreendermos a magnitude deste cenário, precisamos olhar para os dados demográficos e geográficos. Grande parte do Oriente Médio está situada em uma das regiões mais áridas do globo. Não há grandes rios perenes em várias dessas nações, nem reservas de águas subterrâneas suficientes para sustentar o crescimento populacional e o desenvolvimento urbano acelerado que testemunhamos recentemente. A solução encontrada por essas lideranças, munidas de vastos recursos financeiros, foi a tecnologia, a dessalinização da água do mar. Hoje, de acordo com dados de instituições internacionais de monitoramento ambiental, a região concentra quase metade da capacidade global de dessalinização. É uma maravilha da engenharia moderna. Eles pegam a água salgada do oceano, removem o sal e as impurezas através de processos complexos como a osmose reversa e a enviam para as torneiras de milhões de cidadãos. Mas aqui reside o grande paradoxo da segurança nacional. Essa mesma tecnologia, que permitiu o florescimento de metrópoles no meio do deserto, criou uma dependência estrutural sem precedentes. Pensemos no caso de pequenas nações insulares ou peninsulares na região. Em alguns casos, mais de 90% da água potável consumida pela população e pela indústria provém exclusivamente de um punhado de usinas de dessalinização posicionadas na costa. Na matemática implacável da sobrevivência, isso se traduz em um ponto único de falha. Se o suprimento de petróleo é interrompido, os governos perdem receita, as bolsas de valores reagem com volatilidade e o planejamento fiscal precisa ser ajustado. É uma crise econômica. Porém, se o suprimento de água é interrompido, a crise deixa de ser nos gráficos financeiros e passa a ser uma questão de saúde pública e ordem social imediata. A infraestrutura hídrica é, portanto, o sistema nervoso central dessas sociedades. Hospitais, escolas, sistemas de resfriamento para data centers comerciais, tudo para. A riqueza financeira acumulada em fundos soberanos torna-se subitamente ineficaz no curto prazo. Como apontam diversos estudiosos de geopolítica, você não pode beber ouro, e não há como importar água engarrafada o suficiente para suprir as necessidades básicas de milhões de habitantes de um dia para o outro. Historicamente, as regras não escritas da diplomacia e dos conflitos internacionais
estabeleciam limites claros sobre o que poderia ser considerado um alvo legítimo. A infraestrutura, puramente civil, especialmente aquela essencial para a manutenção da vida humana básica, como o abastecimento de água, sempre foi protegida por convenções internacionais e por um forte tabu moral. No entanto, a natureza das disputas geopolíticas está em constante evolução. O que observamos no cenário global atual é a adoção crescente de táticas assimétricas. Ameaças modernas não vêm necessariamente de exércitos convencionais cruzando fronteiras, mas de cyberataques sofisticados, tecnologias não tripuladas e disputas regionais indiretas. Neste contexto, as usinas de dessalinização emergem como infraestruturas criticamente expostas. Elas são instalações industriais massivas, complexas e altamente dependentes de redes de energia ininterrupta e sistemas de software para funcionar. Segundo relatórios de inteligência cibernética, os sistemas de controle industrial dessas plantas exigem defesas cibernéticas de altíssimo nível. Uma invasão digital que altere os parâmetros químicos da água ou interrompa o funcionamento das bombas de alta pressão pode ser tão prejudicial quanto um dano físico à estrutura. Além disso, há a vulnerabilidade geográfica. A maioria dessas usinas precisa estar exatamente na linha costeira, de frente para águas internacionais ou golfos altamente movimentados. Qualquer incidente ambiental significativo na região marítima, como um grande derramamento de produtos químicos ou petróleo nas proximidades das tubulações de captação, forçaria o desligamento imediato das usinas para evitar a contaminação do sistema de distribuição. As lideranças governamentais da região estão plenamente conscientes dessa fragilidade. É por isso que observamos, nos últimos tempos, investimentos maciços, não apenas na construção de novas usinas, mas na criação de reservas estratégicas de água subterrânea e na modernização dos sistemas de defesa antiaérea e cibernética em torno dessas instalações. Eles sabem que a sua soberania não está protegida apenas por caças e tanques, mas pela garantia contínua de que a água fluirá nos canos amanhã de manhã. Neste ponto da nossa análise, os senhores podem estar se perguntando: como a vulnerabilidade hídrica de nações a milhares de quilômetros de distância afeta o Brasil e o resto do mundo? A resposta está na profunda interconexão da economia globalizada. O Oriente Médio continua sendo uma artéria vital para o fornecimento de energia mundial e para a estabilidade dos mercados financeiros globais. Qualquer evento que ameace severamente a segurança interna das principais nações produtoras de energia terá, inevitavelmente, um efeito dominó. Vamos traçar um cenário hipotético, porém fundamentado em análises de risco do mercado. Se uma crise hídrica aguda, causada por falha técnica, ciberataque ou tensões regionais, paralisasse uma grande economia da região, o governo local precisaria redirecionar imediatamente todos os seus esforços e recursos logísticos para o gerenciamento de emergência interna. Isso poderia afetar temporariamente a capacidade de exportação, o funcionamento dos portos e a segurança da navegação comercial nas rotas marítimas adjacentes. O mercado global, que opera com base em previsibilidade, reagiria instantaneamente. O resultado direto seria uma disparada nos preços internacionais das commodities. E como bem sabemos, quando o custo da energia global aumenta, o impacto chega rapidamente aos postos de combustível e às prateleiras dos supermercados aqui no Brasil, elevando os índices de inflação e forçando os bancos centrais a reverem suas políticas de taxas de juros. Além disso, a instabilidade gera incerteza nos fluxos de investimento. Muitos dos maiores fundos de investimento que operam no mercado brasileiro têm origem ou forte participação de capitais do Oriente Médio. Uma crise de infraestrutura de grandes proporções forçaria esses atores a repatriarem capitais para lidar com a reconstrução ou contingência interna, enxugando a liquidez em mercados emergentes como o nosso. Portanto, a segurança hídrica do Oriente Médio não é um problema isolado. É um pilar oculto que sustenta o delicado equilíbrio da diplomacia e da economia internacional contemporânea.
Caminhando para a conclusão da nossa análise, o que este cenário nos ensina? Ele nos força a repensar nossos conceitos de poder, riqueza e segurança nacional. Podemos resumir a nossa discussão em três pontos fundamentais. Primeiro, a riqueza financeira é uma ferramenta, não um escudo impenetrável. Ela compra tecnologia e tempo, mas não altera as leis básicas da necessidade humana. Segundo, a infraestrutura crítica civil, especialmente a hídrica, tornou-se o ativo mais valioso e, simultaneamente, o mais vulnerável das nações modernas. E terceiro, a verdadeira medida da resiliência de um Estado no século atual não está apenas no tamanho de suas reservas financeiras, mas na sua capacidade de garantir a continuidade dos serviços básicos sob cenários de estresse extremo. O que ocorre no Oriente Médio serve como um laboratório em tempo real para o resto do mundo, incluindo o Brasil. Apesar de possuirmos a maior reserva de água doce do planeta, também enfrentamos nossos próprios desafios logísticos e de gestão de infraestrutura. A lição clara é que a tecnologia resolve problemas do passado, mas cria novas dependências para o futuro. No xadrez geopolítico moderno, a água é, e continuará sendo, a moeda mais forte e o recurso mais estratégico que uma nação pode proteger. As lideranças globais que compreenderem isso moldarão o próximo século. Aquelas que ignorarem esse ponto cego pagarão o preço da história. Qual é a opinião dos senhores sobre este cenário? Acreditam que o mundo está preparado para proteger suas infraestruturas vitais? Ou estamos caminhando para um futuro onde o controle da água definirá as novas disputas de poder? Deixem suas análises nos comentários abaixo. A visão de vocês enriquece nosso debate. Se esta análise aprofundou o seu entendimento sobre a complexidade do cenário global, peço que se inscreva no canal e curta o vídeo para apoiar a produção de conteúdo analítico e independente. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima análise.